Hoje nós estamos na nossa penúltima aula, tá? Vamos discutir a crise da União Soviética e o final da Guerra Fria. E a nossa aula hoje vai começar um pouco diferente das anteriores. Antes de apresentar para vocês o problema que vai nortear a nossa reflexão, eu queria falar um pouquinho sobre a importância desse tema. Esse tema particularmente é um tema extremamente importante para nós internacionalistas. Então eu queria falar algumas palavras sobre a importância do tema e aí depois eu apresento em si a discussão, né, a pergunta que vai refletir, digamos, a nossa preocupação fundamental na aula de hoje. Tá? Tanto o fim da Guerra Fria em si, mas, sobretudo, o modo como a Guerra Fria acabou, foram extremamente impactantes para internacionalistas em geral. Isso por dois motivos. Tem um motivo que é óbvio e tem um motivo que é menos óbvio. O motivo óbvio é que, na verdade, o fim da Guerra Fria, a crise da União Soviética, levaram uma transformação extremamente profunda do sistema internacional. Né? Por mais que o sistema bipolar apresentasse as suas especificidades, a gente viu, né, que não dá para entender as mais de 4 décadas da Guerra Fria como tendo sido um período homogêneo, de uma forma ou de outra nós tivemos no pós-Segunda Guerra Mundial um sistema bipolar. E o fato da União Soviética ter sido destruída, né, e o fato da Guerra Fria ter acabado é evidente que trouxe profundas implicações para o sistema internacional. Então, a importância do tema é óbvia de um lado. Por um outro lado, para nós internacionalistas, o tema também é importante porque ele trouxe enormes efeitos sobre a área de relações internacionais, do ponto de vista como a área enxerga teoricamente a sua própria contribuição para entender a evolução do sistema internacional. Tá? No final dos anos 80, claramente havia uma preponderância de abordagens que vários autores chamam de realistas estruturalistas ou neorrealistas para entender o sistema internacional. E a gente vai ver que o fim da União Soviética, em particular o fim da Guerra Fria, da forma como esse fim aconteceu, gerou uma crise profunda dentro dos internacionalistas e da academia para pensar o sistema internacional a partir de então. E vai colocar em xeque essa hegemonia realista ou neorrealista, dependendo como alguns autores a chamam. Tá? Então eu queria um pouco falar sobre isso antes de entrar na questão que vai motivar a nossa reflexão. Se o como a Guerra Fria acabou gerou tamanho impacto, digamos assim, na área de relações internacionais, seria importante lembrá-los quais foram as características fundamentais do fim da Guerra Fria e o porquê que essas características geraram esse impacto tão importante. Então, eu coloco aqui 3 que me parecem fundamentais. Primeiro, a Guerra Fria termina unilateralmente. Só uma das superpotências deixa de ser uma superpotência, perde um status de grande potência, que é o caso da União Soviética. Além de ter terminado unilateralmente, ela terminou abruptamente. Se você levar em consideração que o fim da Guerra Fria se dá em 1989, para alguns autores, quando a União Soviética acaba oficialmente, em 1991, mas grande parte dos estudiosos vê o fim do bloco soviético na Europa Oriental, ou seja, 1989, como ano decisivo. É um período muito curto. Então, vai da ascensão do Gorbachev, mas não desde o início, do momento em que o Gorbachev assume o poder. Na verdade, é a partir de 87 e 88 que as transformações na União Soviética e no bloco soviético avançam. E em 89, ou para alguns autores 91, você já não tem mais o contexto da Guerra Fria. Então, foi um fim muito abrupto, extremamente rápido. Do ponto de vista histórico, muito rápido. E foi pacífico. Esse é um ponto extremamente importante. Foi extremamente pacífico. É claro que há exceções. Dentro da própria União Soviética, por exemplo, movimentos nacionalistas em vários momentos foram reprimidos com bastante violência. Caso da Lituânia, por exemplo, caso da Geórgia. Então, não foi totalmente pacífico, não só dentro da União Soviética, mas também no próprio bloco soviético na Europa.
A descomunização da Romênia, por exemplo, foi um processo violento, mas foram exceções. A regra, na verdade, foi o contrário, um processo pacífico, tanto dentro da própria União Soviética, como no próprio bloco soviético na Europa Oriental. Então a questão é, por que esses três aspectos fundamentais geraram tamanha discussão dentro da área de relações internacionais? Vou apresentar para vocês algumas perspectivas predominantes, realistas, no final dos anos 80, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, né? Sem sombra de dúvida, no período em que a União Soviética entra em crise, a perspectiva mais importante era a perspectiva do que alguns autores chamam de realismo estruturalista, do Kenneth Waltz, que publica uma obra muito importante em 79, chamada Theory of International Politics, tá? Uma obra símbolo dessa perspectiva dominante. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que está por detrás da perspectiva, porque isso é tema para vocês discutirem em outros momentos, em outros cursos. Mas eu queria salientar a visão do Waltz sobre o fim da Guerra Fria, sobre o sistema bipolar. Isso eu gostaria de ressaltar, né? Em primeiro lugar, o Waltz ele previa uma longa estabilidade para o sistema bipolar. Ele imaginava que o sistema bipolar seria um sistema durável, com alta durabilidade. Sem querer fazer comparações com sistemas multipolares anteriores, né? Sistemas multipolares que dominaram o sistema internacional por séculos antes da Segunda Guerra Mundial, mas seria um sistema durável. E durável por quê? O Waltz faz uma comparação entre o sistema bipolar e mercados duopolísticos. Na verdade, ele faz comparação entre sistemas de mercado, do ponto de vista econômico, e sistemas internacionais. Então, um sistema multipolar para ele seria análogo a um mercado de concorrência perfeita. Um sistema unipolar seria análogo a um mercado monopolístico. E, óbvio, um sistema bipolar seria análogo a um mercado duopolístico, ou seja, um mercado no qual duas empresas, basicamente, dominam e exercem, né, a sua influência sobre esse mercado, produzindo grande parte dos produtos ou quase todos os produtos para aquele mercado específico. O que acontece num duopólio? A tendência é que essas duas empresas, inicialmente, elas tenham uma postura muito confrontacionista. Ou seja, tenham uma postura de competir entre si e confrontar-se para obter vantagens uma contra a outra. Mas com o tempo elas vão percebendo que o confronto não é interessante para elas. E que muito mais interessante do que o confronto, vale a pena que elas cooperem entre si. Que elas estabeleçam cooperação entre si. Particularmente, não só do ponto de vista de combinação de preços, divisão de áreas de mercado, muito mais do que isso. Até para impedir com que outras empresas, com que terceiros, possam ameaçar esse duopólio. Então, para o Waltz, da mesma maneira que um duopólio num mercado específico, numa economia capitalista, um sistema bipolar ele tenderia a passar de uma fase confrontacional para uma fase crescentemente de cooperação, e essa cooperação faria com que as duas superpotências realizassem acordos, convênios entre si, estabelecendo diversas áreas de influência geopolítica no mundo e impedindo de uma maneira cooperativa com que outros países pudessem ameaçar esse duopólio. Então esse é um ponto muito importante. Como que ele vê esse fim da bipolaridade? Como é que se daria esse fim da bipolaridade? Segundo Waltz, se daria, em primeiro lugar, no longo prazo, não é uma perspectiva de curto prazo, quando ele publica o Theory of International Politics, deixa muito claro isso, é uma perspectiva de longo prazo, tá? Altíssima durabilidade desse sistema bipolar, e o declínio dele vai se dar com duas características muito importantes. Vai ser um declínio simétrico, observe aqui, um declínio simétrico e um declínio gradual. Ou seja, as duas superpotências declinam simetricamente e gradualmente, ou seja, o processo de contestação desse duopólio por outros países vai se dar gradualmente, exatamente porque as duas superpotências, por cooperarem entre si, vão fazer de tudo para impedir com que esse duopólio seja de fato ameaçado. Então essa era a perspectiva dominante, de maneira alguma a única perspectiva dentro do quadro realista.
há outras que eu gostaria de comentar aqui com vocês, em particular, as posições de dois autores muito interessantes, que imagino que vocês conheçam. O primeiro deles é o Robert Gilpin, né? O Gilpin publica um livro em 81 chamado War and Change in World Politics, ou seja, Guerra e Mudança na Política Mundial, um livro muito influente no começo dos anos 80. E o Paul Kennedy, né, que também dispensa apresentações, que publica uma obra clássica em 87, 2 anos do fim do bloco soviético na Europa Oriental, que é a Ascensão e Queda das Grandes Potências. Esses dois autores, que compartilham de alguns paradigmas realistas, né, eles acabam apresentando algumas discordâncias da posição hegemônica do Waltz que eu apresentei anteriormente. Uma discordância importante que eles colocam, o Kennedy é muito claro nesse sentido, é a possibilidade da Guerra Fria acabar de maneira assimétrica. Ou seja, ela acaba porque uma das duas superpotências deixou de ser uma superpotência. Agora, tanto Gilpin quanto Kennedy, eles ressaltam que esse fim assimétrico, se ele ocorresse, ele geraria graves consequências para o sistema internacional. Sobretudo, não seria um processo pacífico, não seria um processo suave, não seria um processo tranquilo. Se a gente pensar, por exemplo, na dissolução do bloco soviético na Europa Oriental, ou mesmo transformações dentro da própria União Soviética. Para exemplificar esse posicionamento tanto do Gilpin quanto do Kennedy, eu trouxe para vocês um trecho da obra do Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, no qual ele destaca exatamente esse aspecto que eu acabei de comentar com vocês, apenas para ilustrar o que eu estou falando. Observem esse trecho. O trecho diz o seguinte, que não há nada no caráter ou na tradição do Estado russo que sugira que Moscou possa assentar um declínio imperial graciosamente. De fato, do ponto de vista histórico, nenhum dos grandes impérios multinacionais estudados neste livro, o Império Otomano, o Império Espanhol, o Império Napoleônico, o Império Britânico, jamais recuou para suas próprias bases étnicas até que fossem vencidos em uma guerra de grandes potências. Ou, como a Grã-Bretanha após 45, que tivessem ficado tão enfraquecidos por uma guerra que um recuo imperial havia se tornado politicamente inevitável. Ou seja, grandes impérios multinacionais, eles não deixam de existir a não ser que envolvam-se em guerras de grandes potências e saiam derrotados, ou que envolvam-se em guerras de grandes potências e mesmo que saiam vitoriosos, mas tão enfraquecidos que são obrigados a largar grande parte do império que eles conquistaram ao longo de um determinado período. E aí ele termina com uma frase bastante forte. Ele diz, aqueles que se regozijam com as dificuldades atuais da União Soviética e estão esperando o colapso desse império, devem lembrar-se que tais transformações ocorrem normalmente a um custo muito alto e nem sempre de modo previsível. Isso foi escrito em 1987, quando Gorbachev já estava há quase 3 anos no poder, e várias das reformas que nós iremos comentar hoje, implementadas pelo Gorbachev, já estavam em curso. Tudo bem que ainda num grau bem menos intenso do que elas apresentariam em 88 e 89, mas já estavam em curso. Então, para vocês terem uma ideia do quão, além de ter sido um processo unilateral, pacífico e abrupto, e exatamente por ter sido abrupto, foi muito inesperado. Muito inesperado. Você tem obras em 1989 que batem nessa mesma tecla que o Kennedy está batendo, ou seja, imaginar que a Guerra Fria vai terminar no curto prazo seria uma ilusão, tá? Então, evidente, quando a gente fala em ciências humanas, a gente não pode, de maneira alguma, imaginar capacidade de previsão de uma determinada ciência humana, não há dúvida. Mas é interessante o quanto essa divergência entre de que modo internacionalistas entendiam o funcionamento do sistema bipolar e como ele evoluiria, e o que de fato acontece, essa divergência ela é tão gritante
que gera uma crise intelectual profunda, não só dentro da área de relações internacionais, mas de uma certa forma a crise no marxismo vai gerar uma crise intelectual em grande parte das ciências humanas. Tá? Então, feita essa introdução, que eu acho que apresenta um pouco por que a Guerra Fria, o fim dela, é importante para nós, não só pelo conteúdo que ela gera, pelo novo sistema internacional que ela vai engendrar, mas também importante pela crise e pelas mudanças que ela proporciona dentro da área de relações internacionais. Feito isso, agora a gente pode avançar para a apresentação do problema da aula. Tá? Então, o problema que nós iremos discutir hoje é entender como se deu, então, o fim da Guerra Fria. E aqui, fim da Guerra Fria, eu entendo, sobretudo, o processo de dissolução do bloco soviético na Europa Oriental, ou seja, 1989 é o nosso ano chave. Evidente que a dissolução da União Soviética em 91 também é importante, mas a gente viu na aula sobre origens da Guerra Fria o quanto o confronto entre Estados Unidos e União Soviética muito se deveu a problemas na Europa Oriental, ao fato dos Estados Unidos não aceitarem a crescente influência que a União Soviética passou a exercer na Europa Oriental, sobretudo no caso da Polônia, mas não só da Polônia. Então, o fato do bloco soviético na Europa Oriental ter deixado de existir em 89 é para nós o ano-chave. Isso não é uma posição consensual, mas grande parte dos historiadores entendem 89 como um ano fundamental para pensar o fim da Guerra Fria. Tá? Então a gente vai pensar um pouco, refletir como é que se deu esse fim. E nós vamos fazer essa reflexão por meio da análise de duas posições predominantes dentro desse debate. Há outras posições, mas nosso tempo é curto, então eu vou privilegiar duas posições. Uma primeira posição, eminentemente dessa tradição neorrealista, que entende o fim da Guerra Fria como um produto de uma mudança do equilíbrio de poder entre as duas superpotências. Né? Ou seja, um declínio relativo da União Soviética, do ponto de vista de poder militar, do ponto de vista de poder econômico, influência geopolítica, e esse declínio relativo é que teria criado incentivos ou criado restrições estruturais para que policymakers soviéticos fizessem o que eles fizeram. Então, a mudança de equilíbrio de poder é que teria sido determinante para o curso da União Soviética no final dos anos 80. O Gorbachev seria apenas a ponta de um iceberg, uma representação de algo muito maior. E se não fosse o Gorbachev, seria outro que faria um conjunto de reformas para tentar evitar esse declínio relativo soviético. Uma perspectiva muito distinta, e o contrário, na verdade, é o que coloca que apesar desse declínio relativo ser inegável, não dá para afirmar que ele era inevitável no sentido de gerar, inevitavelmente, um conjunto de reformas semelhantes às que o Gorbachev pôs em prática. E, portanto, para entender o fim da Guerra Fria, para entender a crise que a União Soviética passa, é preciso olhar com cuidado a figura do Gorbachev. Entender como ele ascende ao poder, como ele se mantém no poder e quais as reformas que ele aplicou uma vez dentro do poder. Tá? Então a gente vai analisar essas duas posições e a partir de fraquezas e forças delas, tentar refletir um pouco sobre a pergunta como a Guerra Fria acabou. Vamos começar então com essa perspectiva mais neorrealista, né? Apesar da forte crise que o realismo passa a sofrer, como eu disse, no início dos anos 90, por essa divergência de análises de como a Guerra Fria terminaria, que nós colocamos dos textos do Waltz, do Gilpin e do Kennedy, e como de fato a Guerra Fria terminou. Né? Nas discussões neorrealistas, fala-se muito sobre essa questão da percepção de declínio, ou seja, havia um declínio relativo da União Soviética vis-à-vis os Estados Unidos, e esse declínio relativo gerava restrições estruturais que fariam os policymakers agir de uma determinada forma, para impedir com que esse declínio continuasse. Mas é claro que há uma certa variância com relação à percepção de declínio desses próprios policymakers com relação à situação real, digamos assim. Tá? E aí, dependendo dessa percepção, as respostas seriam distintas. E isso explica um pouco as divergentes opiniões que você vai encontrar dentro, por exemplo, do Comitê Central
do Partido Comunista Soviético, na visão desses autores neorrealistas, no final dos anos 80. Ou seja, essa percepção de declínio mais grave e menos grave que teria gerado as diferentes preferências de políticas ou de reformas ou de ações no plano internacional. Antes de falar, qual que seria cada uma dessas ações a partir da percepção de declínio, eu queria falar um pouquinho sobre o próprio declínio. Tá? Queria falar um pouquinho sobre o declínio em si. Esse é um tema que vários autores já exploraram, eu vou ter que ser breve, mas eu queria apresentar alguns dados para vocês de problemas econômicos, militares, demográficos, sérios que a União Soviética apresentava nos anos 80 e que era de conhecimento, digamos, pelo menos das autoridades principais do Partido Comunista, tá? Inclusive das próprias autoridades norte-americanas. Há um problema econômico muito grave, e que se manifesta em várias esferas, tanto na agricultura, como na indústria, como uma questão de atraso técnico-científico e um problema externo muito grave também. As contas externas soviéticas apresentam uma séria deterioração nos anos 80. Queria falar um pouquinho sobre a questão da agricultura. A União Soviética é um dos raros países no século XX, contando aí da Rússia pré-bolchevique até a União Soviética do Gorbachev, é um dos raros países no século XX que passa de um exportador líquido de bens primários, sobretudo de grãos, de um grande exportador de grãos no início do século XX, para um importador líquido de alimentos, em particular grãos. No final do século XX, a balança comercial soviética, ela dependia muito de importações de bens primários, em particular de grãos. Isso pesava bastante nas compras soviéticas internacionais. E essa questão da necessidade de importar alimentos, importar bens primários, está diretamente relacionada, pessoal, com a baixa produtividade da agricultura soviética. Se você analisa a evolução da produtividade agrícola na União Soviética, é visível a queda dessa produtividade ao longo desse período pós-Segunda Guerra Mundial. E vários autores colocam que a questão da baixa produtividade agrícola soviética está muito relacionada não a uma questão estritamente climática, problemas climáticos específicos, mas a organização da terra em si. Como que a agricultura estava organizada dentro da União Soviética. Basicamente, como vocês sabem, por sistemas coletivos, propriedade coletiva da terra. Tem um dado que eu acho que é extremamente impressionante e exemplificador nesse sentido. Apesar de grande parte das terras na União Soviética serem terras coletivas, fazendas coletivas ou cooperativas, como elas eram chamadas, tanto cooperativas quanto fazendas coletivas, as famílias tinham direito, em casos específicos, de produzir em glebas particulares, em glebas individuais. Tá? Não eram todas as famílias que tinham essa prerrogativa, mas muitas tinham. Tá? Os dados dos anos 80 mostram que aproximadamente das terras aráveis da União Soviética nos anos 80, 4% dessas terras aráveis eram glebas individuais, dentro de fazendas coletivas e dentro de cooperativas. 4% apenas eram glebas individuais, ou seja, as famílias produziam nessas terras e a produção feita nessas terras pertencia às próprias famílias que vendiam em mercados locais ou consumiam elas próprias. Apesar de apenas 4% das terras aráveis serem terras de glebas individuais, nos anos 80, em média, elas representavam mais de 25% da produção agrícola total do país. E outro dado impressionante é quando você compara a performance agrícola da União Soviética com a China. A China, no final dos anos 70, no contexto das modernizações do Deng Xiaoping, inicia um conjunto de reformas para ampliar a descentralização da economia, a desburocratização da economia, dar mais espaço para a economia de mercado. E quando você analisa a produção agrícola entre União Soviética e China, há um descolamento muito claro nos anos 80, que é exatamente o período em que a China inicia um conjunto de reformas que amplia, por exemplo, propriedade privada em áreas rurais,
amplia a possibilidade dos próprios camponeses e famílias chinesas produzirem e venderem em mercados locais, sem ser produção coletiva, e a União Soviética mantém um sistema de produção coletiva ao longo dos anos 80. Então, a questão da agricultura é chave. Queda da produção em termos per capita, necessidade de importação crescente de bens agrícolas, isso vai pesar muito nas contas externas soviéticas.